Bom dia, professora. Tudo bem? Oi, Pri, bom dia. Tava esperando alguém entrar, porque eu tô aqui sozinha, já tem um tempo. Falei, acho que ninguém vai vir hoje. Nossa, aula particular hoje? Não tô achando, viu? Eu acho que o pessoal dormiu tarde, terminou o trabalho. Eu falei, acho que eles vão me dar o cano hoje, não é possível. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Ah, então tá bom. Tô aguardando. Aí eu compartilhei a tela, falei, vou ficar esperando eles. Você conseguiu terminar o trabalho, Pri? Consegui e mandei no começo da tarde para vocês. Ah, tá. Não, é que eu não olhei ontem o meu e-mail, então eu não sei quais eu recebi já. E eu consegui mandar, sim. Com muito custo, mas consegui. Achou difícil? Professora, assim, depois dele ir pronto, e de eu assistir vários vídeos, eu vi que realmente não é tão difícil. Mas ele Aham. é muito detalhado. É, Tem muita informação que não tem como você deixar passar, né? sim. Tanto É, que mas quando, é porque uma informação complementa a outra, né? sim, tanto assim que quando eu terminei de digitar, eu falei, meu Deus, quanta informação que deu, né? Uhum. Mas eu gostei do trabalho e assim, eu me senti realmente ali cuidando da dona Ana, sabe? Eu Um gostei pouquinho mais enfermeira. sim. Era esse o intuito. Eu acho que eu gostei, né, do meu resultado, achei que ficou bem bacana. É, eu tô recebendo vídeos bem legais, assim, é que o de vocês eu ainda não tinha visto, mas eu tô recebendo do pessoal das outras turmas e eu tô ficando encantada, porque realmente vocês estão entendendo essa parte de formação extra assim, do enfermeiro e que pode se fazer bons trabalhos mesmo estando à distância, mesmo não tendo aquele componente presencial, que também é importante, mas a criatividade não deixou de ficar de lado, sabe? Sim, é E verdade. eu sou meio. Por isso que eu e a professora Beth nos damos tão bem, assim, nós somos bem parecidas, assim, em algumas circunstâncias, né? Então eu sou muito emotiva e essas coisas me cativam, assim, e me emocionam, sabe? Hum. Eu fico toda mexida, assim. Dá a impressão que já vejo vocês lá na frente, já pegando o canudo e o corenzinho de vocês. Me vejo também em vocês. Oi, Parece que não, Jennifer. já estamos aí no sétimo semestre, daqui a pouco décimo. Passa voando. Para quem está de fora, eu acho engraçado que quando eu estava fazendo a faculdade, eu ficava meio assim, quando as pessoas falavam, nossa, mas você já está em tal semestre? Eu falava, já, porque não é você que está todo dia lá, né? Porque para mim parecia que demorava uma eternidade para passar. Mas quando você chega no fim, nossa, parece que foi ontem que você entrou e vocês vão sentir tanta falta desse período, então, assim, tentem aproveitar da melhor forma possível. E é engraçado que quando a gente está dentro desse período, a gente quer que acabe logo, mas quando a gente sai, a gente sente falta. Não sente falta, assim, do estresse, do cansaço, não sente falta da loucura, né? Mas sente falta da convivência, do aprendizado, Sim, daqueles momentos que emocionam. É isso que a a gente leva para a rotina, vida. né, acadêmica que nós temos, Exatamente. os amigos, esses tipos de trabalhos, né? Uhum. É bem legal. Eu lembro, eu sou super saudosa assim com os meus períodos, não só de faculdade, mas o meu período de ensino fundamental, né, que foi do primeiro ao oitava, nossa, foi muito marcante para mim. Assim, eu lembro de tudo, assim, como se fosse hoje.
E foi incrível para mim. Colegial até nem tanto, mas esse período aí de formação foi incrível. Na faculdade, talvez eu aproveitasse mais. Bom dia. Ô, Fê, bom dia. Estamos aqui, eu e a Priscila contando história, a Jennifer está aí quietinha, porque ninguém entra na aula, né? Eu falei, vamos ficar contando história da Não, vida. tá, o pessoal tá perdido, eu também tava. Peraí que eu vou mandar o link pro povo. Mas, gente, tá no último dia de aula, vocês estão perdidos. Como que pode isso? O povo está conseguindo ficar atrasado na aula em casa. Então, eu não aguento vocês. Esperar mais um pouquinho aí. É que a Patrícia tá me ligando aqui, peraí. Oi, Pá. Eu mandei, fala para ela que eu já mandei o link para ela. O que você tá fazendo aí que você não tá aqui? Mas tá no último dia de aula, vocês estão perdidos ainda, gente. Eu vou matar vocês. Porque vocês devem estar no link errado, né? A Fernanda falou que já mandou o link certo. Isso, o link errado, Pro. Você mandou o link errado, Fê? Não, eu tentei entrar num link, outro link, aí eu mandei pro povo outro link que não tinha nada a ver. Aí eu A Fernanda que é a culpada. Não, agora você mandou o link certo agora, Fê? Eu acho que porque na primeira unidade tem o seu link da professora Beth junto, né? E aí acho que o pessoal confunde. Ah, e aí vocês entram no link da Probet, né? Então, peraí que eu vou mandar o meu. Gente, eu vou torcer vocês. Peraí. Vocês sabem que eu coloquei esses links, tudo numa conversa aqui com meu marido, para quando vocês se perderem, eu encontrar isso, mas aí eu tenho que ficar pesquisando link por link aqui, peraí. Saúde do adulto noite, saúde do adulto manhã. Ah, não é esse. Pro, manda ela entrar no WhatsApp dela, que eu já mandei o link para ela. Mandei o meu agora também. Eu vou colocar isso numa... Você sabe que existe um diário docente, né? Das coisas que acontecem. Vocês vão estar escrito lá. O último dia de aula, os alunos estavam perdidos. Qual que é a sala mesmo? Quem que é a professora hoje? Quem que é a professora? Quem que é essa professora? Ai, ainda bem que é a última aula. A gente precisa de link novo, com data ainda. Vai fazer igual aquele meme lá. Sentiram minha falta? Quem é essa professora? Ai, obrigado. Imagino. Mas você é minha professora mesmo? E vocês sabem que eu conheço vocês, né? Assim, às vezes o nome me marca muito, né? Eu sou muito de nomes. Não de gravar fisionomia com o nome, mas nome, assim, eu marco, assim. E presencialmente, sala de aula, eu guardo muito o rostinho, né? Então, às vezes, o aluno entra na minha sala, eu olho assim, eu falo, mas você não é meu aluno. E aí, já teve várias circunstâncias, assim, do aluno entrar na sala e aí ele falar, mas aqui não é nutrição? Eu falo, não. E aí, tipo assim, tá na última semana de aula, sabe? Aí eu fico pensando, meu Deus, é a última semana de aula e a pessoa não sabe em que sala está. Eu fico preocupada. Nós somos igual o dia de prova. Sabe aquele aluno que só vem para fazer a prova? Exatamente. Nós somos no último dia de aula e estamos perdidos no link ainda. Ai, gente, eu vou matar vocês. Bom, eu vou aproveitar enquanto vocês estão se achando ainda.
Vai virar meme isso ainda, hein, gente? Vocês já sabem, já tem todas as orientações das provas, né? Uma única coisa que eu acho que vocês ainda não sabem é que as provas terão 15 questões, tá? Foi uma solicitação acadêmica. Então, não as DIBs. Eu não sei se vocês têm disciplina DIB, mas então, beleza, as DIBs são normais, mas as AMIs e as AMPs foram solicitadas que nós fizéssemos 15 questões. Então, a de saúde do adulto já está indo para o forno, já está com questões minhas e da Probet. Responder 10, quer colocar 15, tá louco. E aí, naquele mesmo formatinho lá que vocês já conhecem, foi liberado para a gente fazer pelo Forms, graças a Deus, que para nós é muito bom, é mais fácil. E aí, vocês vão responder por lá e vão ter aquele mesmo sistema lá, 48 horas para responder, tá? Aí, na semana que vem, gente, fica só como plantão de dúvidas, tá? Vocês entram se quiserem tirar alguma dúvida referente à disciplina para se prepararem para a prova, tá? Bom, agora já temos 11 alunos que estavam perdidos, mas se encontraram. Já é um número bom, de 20, né? Até que tá melhor. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. 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 Ó, então vamos lá. Hoje é a última abordagem, nós vamos falar sobre oncogênese. E aí vocês estão vendo essa gravura aí, não tão bonita, mas a forma como ela se destaca, dá para entender um pouquinho sobre a origem da palavra câncer, tá? Então, ela tem duas origens, ela tem origem latina e ela tem origem grega, tá? Tem a origem carquinos, e aí carquinos significa caranguejo, tá? E aí, se vocês observarem bem essa gravura aqui, vocês vão entender que ela tem ramificações, tá? E por que ela tem ramificações? Porque o câncer, né, que deriva aí da palavra caranguejo, ele faz essa mesma propriedade de crescimento, ele cria ramificações, ele cria raízes para se desenvolver, tá? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a mutação, vamos falar sobre um pouquinho de dados epidemiológicos, depois eu volto aqui para essa figura bonita, tá? Então, o INCA, né, nos seus dados aí mais recentes, ele diz que mundialmente, né, tirando esses dados mundialmente não, esse daqui são os dados do Brasil, perdão. Sem falar de gênero, masculino ou feminino, o que está em primeiro lugar é o câncer de pele, tá? Então, acometem aí homens e mulheres e tá em número 1, tá? E aí, quando você fala sobre separação de gêneros, aí sim, né? No câncer feminino, o que a gente ganha aí, que está em disparado, é o câncer de mama. Terceiro lugar, câncer de colo de útero, e aí que a gente tem algumas etiologias diferentes dos surgimentos desse câncer, que a gente vai falar logo a seguir. Nós temos depois, na sequência, colo e reto e estômago, tá? E vocês vão reparar que entre os homens nós temos essa mesma, né, epidemiologia aqui, só que em ordens diferentes. Tá? No homem, o estômago está em quarto, cólon e reto está em quinto. Isso significa que nós, homens e mulheres, estamos cometendo os mesmos erros. Vocês vão entender por quê, tá? Nos homens aí, não temos homens hoje na sala? Nenhum Y aí para representar? Eu vou falar esses Y tão devagar, viu? Os homens aí, tirando o câncer de pele, então ganham aí, né, o câncer de próstata como segundo lugar, e depois eles estão aliados como terceiro, o câncer de pulmão, ok? Então, tudo isso está muito diretamente relacionado mais a fatores exteriores do que fatores internos, do que aqueles que a pessoa nasce com ele, tá?
Então, vamos voltar aqui nessa figura, vocês vão ter que lembrar um pouquinho sobre divisão celular. Vocês aprenderam lá no comecinho, quando vocês decidiram se tornarem enfermeiros, quando vocês decidiram a escolha do curso, vocês aprenderam sobre essa divisão celular. E aí vocês sabem que a todo momento, né, nós estamos passando por uma troca, né, uma mutação de células, a todo momento. E aí nós temos fases para isso, as fases de divisão celular, né? E aí, o que acontece nessas fases de divisão celular? As células são preparadas para se dividir de formas iguais e binariamente, né? Então, não sei se todos vocês vão se recordar, nós temos o ciclo celular lá, ele geralmente é dividido em 4 fases. Então, a célula, ela tem lá o ciclo G, o ciclo S e assim por diante. E aí, nesse primeiro ciclo, ela nasce, nesse segundo ciclo, dependendo do tecido celular, geralmente nessa fase S aqui, ela é programada para se dividir. Então, ela vai lá, nasce, sei lá, ela é uma célula do tecido pulmonar. Então, ela vai lá, nasce, cresce, aprende o que ela tem que fazer, né? E aí, uma hora tem o chamado. Bora se reproduzir. Tá na hora de você se multiplicar. E aí, ela entende que ela é uma célula e ela tem que se tornar outra célula, fazer uma nova divisão. E essa divisão vem a partir de uma célula matriz, então significa que ela vai se dividir de forma igual, mesmo tamanho, mesma proporção, mesma função, tá? Mas o que acontece no câncer? O que acontece com a oncogênese, tá? Como eu falei para vocês, nós temos aí uma proporção de fatores que acontece intrinsecamente, internamente, que são os fatores aí hereditários, né? Que vocês assustem-se. Apenas 10% da origem do câncer das pessoas são de origem hereditárias. Apenas 10%. Quanto 90% do desenvolvimento do câncer estão associados a fatores externos. A gente vai falar depois o que são esses fatores externos, tá? Então, o câncer nada mais é do que uma doença relacionada à formação celular, tá? E também está diretamente ligado à idade, tá? Porque quanto mais a gente vive, se vocês forem pegar linhas de dados históricos, quando a gente estudou lá no começo, uma das primeiras aulas foi até presencialmente de Seminário Integrador da Saúde do Adulto, eu cheguei a falar isso para vocês. Observem a linha da história. Nós estamos vivendo mais, né? Lá antigamente, na época dos nossos avós, das mães dos nossos avós, eles viviam até os 40, 50 anos, já estava vivendo muito, né? Hoje nós temos aí idosos que vivem até 100 anos, né? 90 anos, 100 anos é a fase que nós estamos vivendo. E o nosso organismo vai se degenerando para tal, né? Então, por exemplo, processos sistêmicos como a hipertensão arterial, ela vai se desenvolvendo, vai se desencadeando, mesmo que essa pessoa tenha hábitos alimentares bons, tenha um bom condicionamento físico, né? É óbvio que se essa pessoa tem toda essa prática a longo prazo, isso não vai se tornar crônico, mas a tendência, né, é que tenha esse depósito de cálcio aí nas artérias, e aí eu tenho uma rigidez com relação, né, aos espasmos sanguíneos, e aí eu vou ter uma dificuldade com relação à levada de sangue aí para as outras derivações, para os outros órgãos, e aí eu tenho o acometimento da hipertensão arterial sistêmica, justamente por essa questão de degeneração a longo prazo pela idade. O mesmo vai acontecer com a questão dos desenvolvimentos do câncer. Por quê?
As células, lembra lá, a célula a fonte primária da formação de todos os nossos tecidos, né? Então, a gente tem o núcleo, tem a mitocôndria, tem várias partes que formam as células, né? A mitocôndria, ela é responsável por gerar a energia do nosso corpo, ela gera adenotrifosfase, que é ATP. Para ela gerar o ATP, né, ela, em sua decorrência de formar o ATP, ela gera radicais livres. E radicais livres têm grande potência de gerar câncer. E aí, gente, para tudo que você faz, você gera energia. Para respirar, você gera energia. Para andar, você gera energia. Para falar, para fazer qualquer coisa, você precisa desse ATP. Então, significa que nós estamos morrendo a cada minuto, né? Então, dá aquela impressão de, nossa, então eu estou gerando um câncer a cada minuto, porque a mitocôndria está liberando radicais livres. Acontece que, como o nosso sistema ainda é jovem, potente, ele luta contra si mesmo. Então, eu tenho outras células que vão vir aqui, junto com esses radicais livres, e vão absorver, vão impactar ele de uma forma menos negativa, para que eles absorvam isso e não deixe a formação, né, de células cancerígenas no nosso organismo. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso não se torna tão mais efetivo, tá? Por isso que eu acabei dando o exemplo aí da hipertensão arterial sistêmica também, para vocês entenderem. Ok? Então, com o passar do tempo, isso vai ocorrendo também. E aí, eu não preciso nem dizer que essa é uma doença aí, uma das mais tristes que nós temos, né? Porque, gente, nós estamos aí, século 21, já fomos até a Lua e voltamos, até inclusive tivemos, não sei se vocês acompanharam, mas essa semana aí tivemos uma missão espacial, né? O pessoal resolveu fugir do corona e foi até a Lua. Temos, assim, vários avanços, mas até agora a gente não tem nenhum avanço com relação ao câncer. E o câncer só perde com relação à mortalidade para as doenças cardiovasculares, tá? As doenças cardiovasculares são ainda as que mais matam, né? Mas em segundo lugar a gente tem o câncer. O problema é que para as doenças cardiovasculares nós temos várias medicações, nós temos várias ações de prevenção e promoção. Nós temos ações de prevenção e promoção da oncogênese, da formação do câncer? Sim, nós temos, mas qual é o grande problema de nós brasileiros, né, no contexto geral? A gente tem medo de umas mortes meio loucas, assim, tipo, a gente tem muito medo de morrer com o avião caindo. Qual é a chance do avião cair, gente? Eu não sei nem falar isso em números, mas é muito baixa, tá? A gente tem medo do ataque terrorista. Qual que é a chance de você aqui no Brasil ter uma morte por ataque terrorista? É mínima. Temos medo de morrer queimados, de morrer afogados. Temos medo de algumas mortes, assim, que são traumáticas, mas a gente não tem medo de doenças que vão ser oriundas da formação do câncer. E como que vão surgir essas doenças? Em decorrência desses 90% aqui, ó, que a gente faz, tá? Isso daqui, esses fatores externos, somos nós que nos expomos. E aí, a gente não tá nem aí se a gente come embutido todo dia. Ah, vamos comer presunto e queijo todo dia no café da manhã? O que tem comer uma salsicha, né? Qual que é o problema do churrasco todos os dias? Qual que é o problema da carne vermelha todos os dias? Tá? E isso, a longo prazo, fortalece isso daqui, ó, oncogênese, tá? E parece que a gente não tem medo, porque parece que é uma parcela tão baixa de geração, né, que vai acontecer isso, que a gente perdeu esse medo, tá? Como vai funcionar, então, essa célula? Como que ela vai se mutar com essa capacidade aqui? Eu vou dar um exemplo que talvez vocês nunca ouviram falar ou vai ser semelhante a algo que vocês já tiveram contato. Vamos supor que você conheça um idoso que faça uso de uma dentadura. Como qual é o outro nome da dentadura? Eu fui falar agora, esqueci.
o nome técnico científico, porque um enfermeiro não pode falar isso. Como que é o nome, gente? Me ajudem. Prótese dentária, obrigada. Então, só faltou falar perereca agora, né? Porque ficou feio agora o negócio. Então, o paciente faz uso lá de uma prótese dentária que não acopla de forma adequada no céu da boca dele, tá? Tá apertada, faz ranhura. Toda vez que ele coloca na boca, arranha. Toda vez o palato duro ou palato mole não vai alcançar, mas o palato duro, o céu da boca dele lá, faz uma ranhura e machuca. E vai machucando, e vai lesionando. O que essa célula matriz entende? Bom, ele me machucou, ok, vou nascer de novo e vou multiplicar. Aí ela multiplica mais uma vez. E aí, só que isso vai se tornando um processo de lesão crônico, porque ele põe e machuca, lesiona. Aí, o que acontece com essa célula? Ela já não vai ter mais a capacidade, porque essas células aqui, elas são as cópias das cópias da matriz. Vocês já experimentaram tirar cópia da cópia? É que talvez vocês, nessa geração aí de AVA, não tinham a fila da Xerox. Eu me formei na fila da Xerox da faculdade, tá? Tinha aquelas filas quilométricas, e aí cada professor tinha uma pasta na Xerox, era um inferno, né? A gente não podia comer um fofura, porque tinha que gastar com a Xerox. E aí, alguns artigos já eram Xerox. Quando você tirava a Xerox da Xerox, ficava horrível de ler, tá? Então, essa célula é a cópia da cópia. Ela vai começar a se formar de uma forma errada, tá? Então, ela vai se duplicando com a sua característica errada, tá? Se duplica não só de forma errada, como de tamanhos e proporções aleatórias. Isso daqui é a massa tumoral que vocês conhecem, tá? Porque é a cópia da cópia daquilo que se deformou, ok? Estou explicando de uma forma mais simples para que tecnicamente vocês entendam o que a gente vai falar daqui para frente. Tudo bem até aqui? Tudo. Deixa eu ver quem está na sala. Sim. Temos 13 pessoas, olha só, um aumento aí. Giane, Vila, Pati, Natália, Josi, Jennifer, Jeane, Fê, Diogo, Débora, Dai e Dani. Vamos lá, fico feliz que vocês tenham se encontrado. Agora temos um homem, Pro. Agora temos um homem que dormiu na aula passada, inclusive, né, Diogo? Eu não, Pro, dormi não. Dormiu sim, que eu fiquei chamando você lá, Diogo. Não fiquei não. Eu acho que era o problema no microfone, que eu tava respondendo. Larga de fingir demência, Diogo. Tô mentindo não, eu tava assistindo a aula e fazendo trabalho, Pro. Ficou logado. Diogo, não faz vergonha. Fazendo vergonha. Já tô terminando o vídeo aqui. Aí eu peguei falando assim, Diogo, eu vou terminar a aula, porque eu já falei para vocês, enquanto não sai todo mundo, eu não consigo encerrar, né, a aula. E aí eu tenho que deslogar vocês. Bom, mas vamos lá. Diogo, não finja a demência que é feia. Bom, e aí, gente, qual que é a relação, né, com... Oi? Aldenice, eu só consegui entrar agora. Eu entrava, mas eu estava sem som nenhum. Agora que eu comecei a ouvir. Ai, que bom. Agora você está ouvindo bem? Tô. Então, beleza. Bom, então vamos lá. Aí, o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar várias nomenclaturas com relação ao câncer, né? Já ouviram tumores, já ouviram neoplasia, já devem ter ouvido hiperplasia, já devem ter ouvido neoplasia, bom, e câncer propriamente dito. E o que significa tudo isso? São palavras diferentes, uma significa uma coisa, outra coisa, são palavras que foram surgindo e aí as outras não são mais relativas à doença?
Bom, como eu falei para vocês, a palavra câncer tem a origem grega e latina aí do carquinus, que é o caranguejo, né? Que ele tem essas patinhas. Agora eu vou desenhar o meu caranguejo para vocês, que vai parecer uma aranha, mas entendam que é um caranguejo, tá? O que acontece no câncer? Quando ele se formou, lá, igual naquela primeiro slide que vocês viram, o que acontece? Quando ele se multiplica nessas células aí, que tem tamanhos anormais e estruturas desproporcionais, ele precisa se alimentar. Então, ele se instala em um órgão, tá? Ele se instala num órgão e cria essas ramificações. Quando esse órgão já não tem mais nada para oferecer para ele de nutrientes, porque ele precisa crescer, ele precisa se alimentar, ele começa a crescer mais e a ganhar mais patinhas e procurar outros órgãos. E por onde que ele vai fazer isso? Pela corrente sanguínea e pelas linfas, tá? E aí que a gente vai ter algumas derivações do câncer. E aí esse processo que a gente chama de metástase, ok? Então, ele começa lá, sei lá, começou no pulmão, e aí ele já pegou todos os nutrientes que ele podia, e aí ele começa a ganhar outras adjacências. Por isso que o câncer vem da palavra carquinus, que se chama caranguejo. E qual que é a diferença, né, com relação a tumores? Eu tenho, primeiro, esse câncer, ele começa com uma formação de um nódulo. Todo tumor, quando é primário, ele é um nódulo, tá? E aí, tudo vai diferenciar com relação a tamanho, tá? Então, ele está na fase nodular quando ele vai de 3 a 4 centímetros. É por isso que nós temos cada vez campanhas mais fortes e mais concretas com relação a fazer exames preventivos. Para quê? Para a gente pegar, né? Para que a gente tenha a prevenção quando nós estamos nessa fase nodular aqui, porque tudo fica mais fácil de se acompanhar, tá? Não é que vai se erradicar, mas é muito mais fácil o controle, tá? Então, quando ele está na fase desse tamanho aqui, ele é um nódulo. Passou disso, desse tamanho, ele já é um tumor. E aí, como que eu sei se ele é benigno ou se ele é maligno? Bom, para realmente saber, eu preciso estudar esse tecido, tá? Preciso fazer um estudo microscópico aí dessa célula de anatomopatológico para saber como que é a formação dele. Só que eu vou chamar de tecido benigno aqueles que são denominados de hiperplasia. Por que hiperplasia? Ai, demora uma vida para eu escrever aqui. Hiperplasia. Parece uma tartaruga. Porque essas células, como eu falei para vocês, elas têm esse crescimento aí de forma desordenada e com tamanhos aumentados. Ou seja, a célula matriz, né, que era para se multiplicar, né? Lembra lá das mitoses celulares, em vez de elas se multiplicarem bonitinhas, elas vão ganhando proporções anormais. Só que na hiperplasia, que é o tumor benigno, essa massa vai crescendo de forma mais devagarzinha, tá? Isso é uma hiperplasia. E quando eu tenho a formação de uma neoplasia, ele já é uma derivação de um tumor maligno. Esse crescimento vai ser do mesmo jeito, tá? Eu não vou ter a multiplicação das células lá de forma lentificada, mas ela também vai ter esse formato aí de célula matriz não mais identificável, ok? Só que eu tenho a proporção dela de forma mais acelerada, tá? E ela vai ser uma composição totalmente diferente da célula matriz, tá? Ela não tem mais nenhuma característica da célula matriz, ela mudou totalmente o seu formato, tá? E aí ela já se torna uma neoplasia. Tudo que é neo, a gente chama de novo, por isso que ela tem uma nova formação, ok? Bom, como eu falei para vocês, nós temos aí, então,
90%, cerca de 80% a 90% aqui de cânceres originados por causas externas, tá? E somente 10% de causas oriundas genéticas, tá? Quais são a maioria dos cânceres de causas internas, tá? Câncer de mama, por exemplo, tá? Esse é um câncer que vem aí com grandes chances de terem um gene que muta através de familiares, tá? Agora, as causas externas estão muito relacionadas ao meio ambiente, ao hábito e ao costume que a gente tem, como eu falei no começo da aula. A gente tem medo de morrer preso no elevador, mas não tem medo de adquirir o câncer com o tabaco, com o consumo de outros derivados. Isso daqui tudo eu já falei, tá? Então, com relação aos hábitos alimentares, né, a gente come aí hábitos ricos em gorduras, como carne vermelha, né, os alimentos como os embutidos, né, que tem nitritos na sua formação, churrasco, gente, o churrasco aí, pessoal que gosta do churrasco todos os dias aí, né, não tô falando que né, naqueles eventos esporádicos, aliás, churrasco é vida, sou fã, mas o própria fumaça, né, que deriva aí do alcatrão, tem um componente cancerígeno, tá? Alimentos ricos em sal aí, como o charque, bacalhau, tá? E o próprio tipo do preparo do alimento aí, que tem temperaturas muito elevadas, tá? Então, por exemplo, o chimarrão, tá? Então, ele vai estar associado também à formação de câncer aí, por exemplo, da orofaringe, ok? Esses são hábitos externos, né? Então, a falta que a gente tem hoje, a vida louca que a gente, vamos falar assim, que nós temos com relação à má alimentação, favorece, tá, o aparecimento desses cânceres. Então, quando vocês viram lá no começo da aula que homem e mulher têm uma boa correlação de surgimento de câncer de cólon e estômago entre a 4ª e a 5ª posição, é justamente por essa alimentação inadequada, pela pobreza de alimentação, não pela pobreza nível social, tá? Mas pela pobreza de falta de ingestão de alimentos como verduras, frutas, legumes e fibras, tá? A gente fica numa vida aí tão louca que a gente quer comer o fast food para ser mais rápido, a gente quer comer o miojo porque tá ali mais fácil, né? E tudo isso acaba sendo um fator de risco para o surgimento dessa doença, além de outras enfermidades, né? Como a obesidade e o diabetes. Nós temos também a correlação aí do tabaco para cânceres super agressivos, como o câncer pulmonar, tá? Ele é um câncer extremamente agressivo e o de orofaringe também, tá? O uso também, né, de forma, além de se transformar num evento aí de dependência alcoólica, né? Esse consumo exacerbado do álcool também tem grandes chances de provocar câncer na cavidade orofaringe e de esôfago. E aí, gente, nós temos aí uma dificuldade, porque você sabe que eu estava dando essa aula à noite, e aí um aluno falou assim para mim, na hora que eu cheguei desse slide aqui, hábitos sexuais também, de forma desprotegida, vai promover o câncer. Aí o meu aluno, pô, professora, não pode beber, não pode comer churrasco, hábitos sexuais também dá câncer. Eu não vou vir mais para essa aula. Então, fica realmente complicado quando você não faz uma correlação de hábitos seguros, na verdade, né? Porque o próprio HPV, ele deriva aí de um vírus, né? E hoje, na verdade, que é o vírus do papiloma humano, hoje a gente tem um controle maior desse desenvolvimento, porque antes o papiloma vírus humano estava ali pau a pau com o câncer de mama, tá? Nós temos um controle maior dessa doença em decorrência da vacinação que está sendo feita aí nas meninas e agora que entrou no calendário de vacinação há pouco tempo aí para os meninos também. Tá? Então, a gente acabou desenvolvendo aí grandes avanços aí na promoção à saúde, tá?
E existem aí alguns fatores ocupacionais, né? Então, alguns trabalhos, né, que expõem a pessoa a algum determinado tipo de exposição, né, de materiais, de substâncias que promovam o surgimento desses carcinomas, né? Então, por exemplo, os marceneiros que ficam expostos, né, ao contato com aquele produto químico, ou com o pó, na verdade, o sapateiro com o produto químico, o limpador de chaminé com o próprio derivado do carvão, né, eles têm o surgimento aí de grandes potenciais para cânceres de orofaringe, nasofaringe, né, de pulmão também. Aqui tem uma correlação para vocês verem, né, não vou ficar falando de uma por uma, mas algumas substâncias estão intrinsecamente ligadas já com os locais primários de surgimentos dos tumores. Uma coisa que é interessante é tintura de cabelo, né? Então, as cabeleireiras aí, salões de cabeleireiro que constantemente estão em contato com essa substância, que não fazem uso de um EPI, tem grandes chances a desenvolver cânceres de bexiga, tá? Porque ele faz uma adesão lá com a mistura dessa célula aí que vai se propagar de forma inadequada, tá? Além do que vocês já conhecem, mais do que estão cansados de ouvir, sobre a exposição inadequada à radiação solar dos raios UVB, UVA e UVC, né? É o que vai estar mais frequente com relação à formação aí dos lipomas e dos cânceres de pele, né? Principalmente nessa região temperada que nós temos aqui com relação ao Brasil. E aí a gente vai, ainda mais agora, né? Nós estamos todos trancados dentro de casa, nessa pandemia doida, e aí quando liberarem, eu já estou vendo todo mundo geral pegando aquele sol de forma desprotegida, né? Tabaco também, né, gente? A gente já sabe, mais do que sabe, né? Existem fortes campanhas aí com relação, não só pela formação do câncer, mas as doenças cardiovasculares estão fortemente ligadas aí ao uso do tabaco, porque ele promove uma vasoconstricção e acaba elevando aí a propensão da formação da hipertensão, do desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica, tá? E aí, como ele promove aí, além dessa vasoconstricção, ele é um efeito nocivo a longo prazo aí pela exposição à fumaça, né? Então, ele causa muito câncer aí de boca, faringe, laringe, né? E esse câncer agressivo aí que é o de pulmão, ok? E aí, como eu falei, dos fatores de hereditariedade, que são bem poucos, né? Estamos relacionando aí o câncer de mama, mas nós também temos o retinoblastoma, tá? Que é esse daqui que aparece nos olhos, tá? Que parece um olho de gato, tá? Estão vendo aqui que está aparecendo, né? E alguns outros também, como de estômago e intestino, mais raramente, tá? Ligados como fatores hereditários. Mas o que ganha mesmo, o componente mais forte é o câncer de mama e retinoblastoma, tá? Que são os que estão ligados aí a genes familiares. Então, se vocês têm caso na família, precisa estudar, precisa fazer uma forte prevenção aí com relação ao surgimento desencadeamento desta patologia, ok? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de cânceres, ok? Bom, vocês vão perceber que o nome do câncer está diretamente ligado da onde ele surgiu, tá? Praticamente. Então, os linfomas, eles afetam aí, eles estão diretamente ligados ao sistema linfático. Lembra? O sistema linfático é onde nós temos os gânglios e as linfas, né? Então, por exemplo, quando vocês têm um forte processo infeccioso, né? Quando o seu corpo está tentando combater algo, vocês já viram aparecer ínguas, né? Que, por exemplo, a minha avó adora benzer íngua com facão. Não sei qual que é a relação, mas que dá certo, dá.
né? Então, aparece íngua lá no pescoço, íngua na virilha, né? Na região ali inguinal, né? Então, ali nós temos os gânglios linfonodos, tá bom? Então, quando eu tenho a formação de linfomas, é que ele deriva desses gânglios, tá? Então, quando vocês ouvirem falar, né, que o tipo do câncer é um linfoma, vocês já sabem que ele derivou, ele nasceu de um processo aí que derivou da linfa, tá ok? Bom, as leucemias, né? Então, as leucemias, elas vão aí atacar os glóbulos brancos, tá? Geralmente, a leucemia tem uma origem aí com relação aqui nas células T, tá? Que são essas células de defesa aí que vão estar em formação aqui na região external e aqui nessa região pélvica. Por isso que quando os pacientes começam a desenvolver parte desses sintomas aqui, tá? Que estão relacionados à inapetência, né? Falta de apetite, né? Comprometimento aí com relação ao surgimento das ínguas, né? O baço fica com aumento, o fígado é palpável, uma dor com relação às articulações e uma dor relacionada às partes ósseas, uma palidez súbita, essas manchas aqui praticamente são equimoses aqui por todo o corpo, tá? E sangramentos não relativos a traumas e febres não relativas a processos infecciosos, né? Esse paciente faz uma avaliação para essas células T aqui, tá? Que elas vão avaliar aí como que tá essa origem, né? Como que tá esse processo de células linfoblásticas, tá? E aí se faz a partir de uma punção com uma agulha extremamente grande, inclusive, tá? Aqui, porque é uma punção ósseo-cartilaginosa, aqui na região do externo ou aqui na região pélvica, tá? E não é nem um pouquinho legal fazer esse exame, porque é extremamente doloroso, tá? Existem também os neuroblastomas, tá? Que são os cânceres que têm origem aos gânglios simpáticos. Então, vocês até assistiram lá na minha aula de tópicos 1, quando eu falei sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, lembra? O sistema nervoso simpático tem origem toracolombar, né? Vai lá da T1 até a região lombar. Então, quando essas células têm origem, né, do câncer lá naquela região, dos gânglios simpáticos, eu chamo eles de neuroblastomas, tá? E aí ele pode se desencadear aí até as regiões cerebrais e das regiões da coluna ou região abdominal também, tá? Existe um outro tipo de tumoração que é mais específica, tá? E está mais presente a crianças ou a jovens aqui de 15 anos, que é o tumor de Wilms, que é um tumor renal, tá? E aí, como que ele vai se desencadear? Esse paciente vai ter uma massa abdominal, tá? Firme, e ela não é dolorosa, mas esse paciente aí, essa criança vai persistir aí com uma dor muito forte na região aí do abdômen, né? Vai apresentar uma leve febre, ou também ele tem presença aí de pressão alta ou sangue na região urinária, tá? Ele tem todos esses sinais aí, além dessa massa abdominal. O retinoblastoma, que vocês já viram ali, né, que é aquele câncer que tem mais desenvolvimento aí hereditário, tá dentro daqueles 10%, tá, que tá ligado ao olho. Osteosarcoma, que esse daqui é um dos cânceres também, além do câncer pulmonar, está ligado aí como um dos cânceres mais agressivos que nós encontramos aí na história, porque ele tem grandes chances de fazer metástase, e aí eles se desenvolvem nos grandes ossos, tá? Ossos longos, tá? Então, como por exemplo, fêmur,
tíbia, fíbula, tá? Então, ele tem uma preferência por esses locais, tá? E aí ele geralmente, grandes partes, são malignos, ok? E aí nós temos também os sarcomas. Os sarcomas, eles são cânceres de partes moles, né? Então, lá do tecido muscular estriado, né? Então, onde que a gente tem isso? Região geniturinária, região aqui de cabeça e pescoço, que é parte mole, tá? E aí, esse paciente vai ter aquela massa tumoral naquela região. A grande correlação de tudo isso, gente, é que, primeiro, como a gente já está nesse avanço, independente de onde vai aparecer esse câncer, independente se ele é benigno, independente se ele é maligno, a palavra câncer assusta todo mundo, tá? Independente se você tem 1001 técnicas para a diminuição do surgimento, ou do surgimento, não, do avanço dessa doença, ela assusta a família, ela assusta principalmente o paciente, que vai ter muito medo desse prognóstico, ele nunca sabe quantos dias ele tem, ou qual vai ser a chance que ele vai ter de melhoria ou piora, né? Então, para mim, como experiência pessoal de vida, eu digo que trabalhar com oncologia, você precisa estar minimamente preparado para isso. Primeiro, para você ter uma conversa e um trato diferenciado com esse paciente, com essa família. Não é qualquer setor, não é uma clínica cirúrgica, não é uma clínica médica comum, é uma clínica médica especial, tá? Então, você precisa estar preparado para tratar com qualquer tipo de sentimento, seja ele de revolta, seja ele de negação, ou seja ele de tristeza profunda, ou até mesmo aquele de esperança mais tênue, tá? E aí, o que mais vale agora nesse contexto é a presença da humanidade, daquele calor humano que vocês precisam ter. E aí, às vezes, a gente não precisa nem ir muito longe, né, Débora? Débora tá aí? Eu tô doida? A Débora não estava na sala? Ela tá aí. Débora não quer falar, tá quietinha. Acho que ela não. Acho que ela dormiu, né? Eu não tô confundindo as Déboras, não, né? Porque eu adoro fazer isso. Débora, Não, você acho que tá entre nós. péssimo, Débora. Vou mandar Ela mensagem disse pra aqui ela. que está em consulta, que não dá para responder agora. Ah, verdade. então tá. Ela tá em atendimento hoje. Ah, então tá bom. Que pena. Queria que ela dividisse um pouquinho da experiência dela com a gente nesse momento especial, né? Porque eu tava até meio assim, falei assim, ai meu Deus, será que ela vai querer conversar? Será que ela vai se sentir mal de falar sobre esse assunto? Né? Então, mas eu vou até dividir, aproveitando, vou me colocar no lugar da Débora aqui, então. Já me aconteceu uma experiência muito parecida com essa, né? E você ter uma condição de se estar posicionado, gente, é muito difícil, tá? Então, eu uma vez estava com. Olha só que história muito louca. Sabe quando você pega o seu exame, tem a série branca e tem uma parte lá que se chama eosinófilos? Já viram nos exames de vocês? Já. Então, e aí os meus eosinófilos estavam extremamente alterados. Por quê? Não sei. Eu senti alguma coisa? Não. Não senti absolutamente nada. E aí eu fui revirada dos pés às cabeças, tudo. Eu fiz todos esses exames. Aí eu fui encaminhada para oncologia, porque era uma doença de derivação oncológica, né? O aumento de eosinófilos significativos. Mas eu era totalmente assintomática. Eu era a exceção da exceção. Gente, é desesperador.
né? Então, eu cheguei a escrever cartas para os meus filhos, eles eram pequenininhos na época, né? Isso foi em 2013, e eu tinha muito medo de morrer. Muito, muito. Mas, assim, era um medo absurdo de não ver os meus filhos crescerem. E eu tinha a impressão que tudo estava se passando muito rápido. Então, por isso que eu digo, assim, tomem cuidado com quem recebe esse diagnóstico e tentem, às vezes a pessoa não quer tanta proximidade, mas só quer um pouco mais de humanidade de quem está perto, porque é muito triste. Bom, no final da história que eu passei por tudo isso, porque foram meses sendo acompanhada pela oncologia do Mário Covas, tudo se deu bem, eu só fui uma exceção da exceção da exceção, hoje eu estou normal, mas ser tratado por esse segmento é muito doloroso. Então, só criem essa expectativa, assim, de que vocês podem estar no lugar do outro a qualquer momento, né? E não você precisa estar. A empatia é trabalhar esse exercício. Eu não preciso estar para saber como é, né? Eu só preciso imaginar. Então, agora, eu vou mostrar um videozinho para vocês de praticamente tudo isso que eu falei até agora, tá? Então, eu vou falando aí, vocês tentem acompanhar. Então, o núcleo, né, da célula, ele acaba acompanhando esse nosso processo aí, né, de divisão celular. Então, dentro de cada núcleo, nós temos esse material genético que vocês estão vendo aí, que é o DNA. E ele que contém essas instruções aí de multiplicação. Quando nós temos a degeneração do DNA, conforme vocês estão vendo aí, né, um processo de danificação do DNA, normalmente esse DNA responde reparando ou instruindo as células a morrerem, né? Olha, você não tá legal, você não foi uma célula que se comportou de forma legal, então morra. Mas no câncer, né, as partes do DNA da célula que se divide, né, continua ficando danificadas, né, e ela continua sem se reparar, né, e aí, em vez dela morrer, em vez dela tentar se reparar, ela continua crescendo e se dividindo de forma incontrolável e ainda danificada, né? Olha aí, vocês vendo ela se crescendo e ganhando as ramificações. Olha aí as patinhas, por isso que se chama câncer, tá? E aí esse tumor vai aumentando e vai se desenvolvendo e ele precisa do seu próprio suprimento sanguíneo para se alimentar, tá? Como essas células cancerígenas não se aderem tão bem quanto as células normais, elas acabam se rompendo, né? Porque elas precisam de novos nutrientes, então elas vão à busca de outros órgãos, tá? É isso daí que a gente chama de metástase, então, tá? E aí ela procura isso nos pulmões, no fígado, nos ossos, então, tá? Aí o câncer vai acabar atingindo a rede linfática, como que vocês estão vendo aí, tá? Essas células aí cancerígenas entram nos vasos linfáticos, né, perto do tumor, e depois de viajar aí pelas pequenas glândulas aí dos linfonodos, né, elas vão continuar se tornando tumores adicionais. Existem algumas terapias, né, para se eliminar esse câncer aí. Então, temos a terapia direcionada ao câncer, né, propriamente dito, que ele vai atacar, né, as características comuns às células cancerígenas, que é isso daí que vocês estão vendo aí, limitando os danos às células normais. E existem outros tipos, né, de terapias, né, que isso vai incluir medicamentos de pequenas moléculas que funcionam dentro das células cancerígenas, né? E aí, isso inclui medicamentos chamados de anticorpos monoclonais, tá? Que eles funcionam no exterior das células cancerígenas. E aí, como funciona isso? Elas funcionam como um sinal de bloqueio para que essas células cancerígenas, vocês veem o tumor mudando, diminuindo de tamanho, tá? Elas funcionam como um bloqueio para que essas células cancerígenas produzam novas células e se multipliquem cada vez mais, tá? Então, a gente tem várias formas de aplicação dessas
dessas terapias. Vocês assistiram aquele filme lá do erro de medicação que eu passei no seminário integrador? Sim. Então, aí nós temos várias vias de implementação. Tem a via oral, tem a via endovenosa, tem a intratecal, né? Vocês viram que naquele do... Aliás, vocês gostaram? Sim. Não iam falar que não, né? Na aula gravada. Que idiota que eu fui agora. Mas existe, então, por via oral, por via intratecal, por via endovenosa, até por via tópica, tá? Esses processos aí de cura de quimioterápicos, além das radioterapias, tá? Deixa eu ir pulando agora, que ele só fica mostrando aí quais são os processos que a gente pode fazer, tá? E aí, esse paciente, ele vai sofrer aí algumas alterações, né, com relação a esses agentes que são antineoplásicos, né, ou antiblásticos, tá? Porque, como eu falei, né, estava explicando aí durante a passagem do vídeo, algumas terapias, elas são feitas para destruir o processo. Então, lembra lá quando eu fiz o desenhozinho da célula, do processo de formação celular? Algumas quimioterapias, elas vão agir no processo de formação celular, tá? Então, aí é que está a grande sacada. A quimioterapia, ela vai funcionar para que naquela fase, aquela divisão celular pare de acontecer. E por que o paciente sofre tanto com isso? Tem alopécia, tem mal-estar, tem vômito, tem, nossa, 1 milhão de eventos adversos aí decorrentes da quimioterapia. Porque essa terapêutica, ela não vai atingir só a célula cancerígena, tá? Ela vai atingir essa divisão celular em várias outras células também. É por isso que cai cabelo, é por isso que alguns pacientes ficam, tipo, com a pele escura, é por isso que ele tem diversas outras sintomatologias, porque ele vai agir nessa divisão celular e vai interromper o processo, vai matar outras células também. Porque ele é uma célula, o câncer, ele vai ser uma célula DNA, tá? Ele é uma célula completa. Então, você acaba matando outras células que estão saudáveis também, tá? Então, eles vão afetar tanto as células normais, tanto as células neoplásicas. Mas é óbvio que ele vai dar um maior efeito às células malignas, tá? Mas, infelizmente, aí a gente tem um grande dano para o paciente, tá? E aí a gente tem alguns ciclos dessas drogas aí quimioterápicas, algumas de ciclos inespecíficos, tá? Aquelas que atuam diretamente nas células, né? E não diretamente no ciclo proliferativo da fase celular, né? Igual dividir a célula em 4, ele não vai falar se é a fase de formação, se é a fase de divisão, tá? Aquelas quimioterápicas ou antineoplásicos que atuam nos ciclos específicos, ou seja, eles vão degenerar as células quando elas estiverem no processo de formação, no processo de divisão, tá? Ou em fases específicas também, tá? Eles vão atuar em algum ciclo determinado, ok? E existem algumas finalidades da quimioterapia. Temos as curativas, tá? Que elas têm esse objetivo realmente do controle completo do crescimento do tumor. Algumas que são adjuvantes, tá? Ou seja, eu vou fazer um segmento cirúrgico e vou contemplar a quimioterapia juntamente a esse processo, tá? Porque só a cirurgia não vai terminar com o foco que eu preciso para eliminar, para extirpar esse tumor. Eu preciso adjuvar algo, tá? As neoadjuvantes, tá? Que indicam aí uma redução parcial desse tumor,
né? E vai permitir uma complementação terapêutica cirúrgica ou radioterápica, né? Então, é uma redução parcial e não total dessa tumoração, ou seja, esse paciente vai estar totalmente em acompanhamento aí, ok? E aquelas quimioterapias que são paliativas, ou seja, não vai diminuir, não vai eliminar, não é que não vai diminuir, não vai eliminar de forma alguma aquele tumor, mas ele vai dar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente. Então, vamos supor que ele tenha uma grande massa tumoral na região da orofaringe, que faria com que ele não pudesse ter uma respiração, a não ser que fosse de forma via traqueostomia, né? Ou mesmo assim com a traqueostomia está difícil, ele ia ter que manter um suporte ventilatório fixo, tá? Então, esse paciente passa por um processo de quimioterapia, não que vai ser curativo, mas é só para prolongar, tá? De uma forma de melhora de qualidade de vida esse prognóstico que ele tem, tá? E aí nós temos, né, essas formas aí de aplicação da quimioterapia, como eu falei, intramuscular, subcutâneo, né, na própria lesão, né, que é intralesional, onde eu tenho o surgimento do câncer, intratecal, como vocês viram lá no vídeo, intravenosa no uso tópico ali como pomada, ou via oral, né, aquelas que são por cápsulas, tá? E aí, elas vão atuar aí no sentido de fazer a morte dessas células para que, consequentemente, eu tenha uma recuperação previsível desse intervalo de ciclos aí dessa preparação celular novamente. É por isso que os pacientes ficam fazendo ciclos quimioterápicos, tá? Porque eu preciso, eles já são estudados, né? Quem fez a promoção, aliás, um ganho muito grande da ciência com relação à promoção dos quimioterápicos, né? Eles estudam as fases de promoção do ciclo celular e eles sabem exatamente quando eles vão acontecer e aí eles programam as fases da quimioterapia. Por isso que existem quimioterapias diferentes para cada tipo de tumor, para cada localização. Então, a quimioterapia não é igual para cada tumor. Ah, então, existe uma quimioterapia específica para câncer de mama, uma quimioterapia específica para um câncer pulmonar, outra para intestinal. Tudo depende da fase do ciclo celular que essa célula vai se recompor, ok? E pacientes que fazem uso de quimioterapias endovenosas, e aí ele precisa de vários ciclos, esses pacientes possuem o que a gente chama de portocate, tá? Que é um acesso permanente, não vou falar que é permanente, mas é como se fosse ele é um acesso central, tá? Mas que possibilita ele ficar abaixo da pele, tá? Não é visível, é um dos poucos acessos vasculares aí, centrais que o paciente tem abaixo da pele, pouco visível, para que esse paciente não sofra múltiplas punções periféricas para que se implante esse quimioterápico, tá? Por quê? Quimioterapia é extremamente vesicante, tá? Causa muita flebite. Se tiver extravasamento, então, de quimioterapia, aí que o perigo está instalado, tá? Tem grandes chances aí de fazer até necrose no local onde ocorreu o extravasamento. Por isso que pacientes que têm aí um prognóstico de receber quimioterapia a longo prazo, eles são submetidos ao implantes de portocate, tá? Aqui tem uma tabelinha para vocês saberem um pouquinho sobre essa toxicidade dos quimioterápicos, né? Correlacionando ao tempo de aplicação, né? Então, a gente tem o nome relacionado ao surgimento, né, desses sintomas. Então, nós temos sintomas precoces, que vão de 0 a 3 dias a partir da manifestação, né, da aplicação da quimioterapia. Geralmente estão relacionadas a náuseas, processos eméticos, né, mal-estar, artralgias e até mesmo flebites, tá? Aqueles que são imediatos estão entre os surgimentos de 7 a 21 dias.
geralmente estão relacionados aí a mucosites, tá? A mucosa ali da boca fica toda sensível, o paciente tem até mesmo surgimento de sangramento na escovação dentária, para vocês terem uma ideia, tá? Imunossupressão também, é muito comum pacientes terem processos, por exemplo, concomitantes gripais, tá? Os tardios, que vão ser após meses, né, do processo de instalação quimioterápico, principalmente está associado aqui à alopécia, tá? Queda de cabelo, tá? E os ultratardios, que são após meses ou anos, são esses distúrbios aí com relação à sequela do sistema nervoso central, por exemplo, tá? Porque aí fica um pouco difícil de fazer o controle dessas células, tá? Elas vão se degenerando ao longo prazo, ok? Para que esse paciente seja submetido à terapêutica de quimioterapia, ele precisa ter algumas condições gerais para estar apto a isso, ele tem que estar elegível para isso, tá? Então, ele tem que ter perdido menos de 10% do peso corpóreo desde o início da doença, tá? Ele não pode estar mal alimentado ou ter presenças aí de infecções recorrentes, tá? Ou também tem essas taxas aqui com relação às dosagens de globinas, tá? Então, preciso verificar relações de leucócitos, tá? Diureia e creia também, hemoglobinas e plaquetas, porque como ele vai atuar aí diretamente no sistema celular desse paciente e já vou debilitar todo o sistema, tudo isso precisa estar no devido controle, porque senão vai piorar, ok? Então, eu preciso avaliar esse sistema antes da aplicação de qualquer quimioterápico, ok? Bom, aqui tem eu escolhi um outro vídeo relacionado ao câncer de mama, para vocês entenderem um pouquinho mais. Ele é bem parecido com o outro, mas ele relaciona mais ao câncer de mama, tá? Ele vai se desenvolver aí de forma incontrolável também, tá? Mas aí eu posso relacionar como tratamento, além da cirurgia, pode ter a radioterapia, a quimioterapia, a terapia hormonal, terapia direcionada ou a imunoterapia, como tá aparecendo aí no vídeo de vocês, tá? Isso vai depender do tamanho desse câncer e da localização do tumor, tá? Então, esse paciente pode passar aí por um processo cirúrgico, tá? De mastectomia ou de quadrantectomia, que é uma remoção parcial da mama, tá? E aí, nesse processo, eu não preciso nem dizer o quanto essa mulher fica sensibilizada, tá? Por ter a retirada excerese aí de uma grande parte que representa a fenibilidade, tá? E aí, ela também pode ser encaminhada à terapia de radiação, para que se matem essas células cancerígenas para que se impeçam de crescer, tá? Essa radiação interna também é conhecida como bracterapia, tá? E aí se utiliza uma substância que emite a radiação através dos diferentes tipos de dispositivos da administração dessa substância, tá? Que vai fazer com que como eu já expliquei para vocês, eles matam essas células aí, impedindo o crescimento concomitante, tá? A quimioterapia, né, ela vai usar medicamentos para impedir esse crescimento aí dessas células, né? E aí nós temos também uma outra opção que é a terapia hormonal. Essa terapia hormonal, também esses hormônios são derivados dos hormônios do nosso corpo, tá? Uma delas é o uso do estrogênio, tá? Que vocês já conhecem. E aí, esse vai impedir, principalmente, ele vai fazer com que o crescimento de certas células cancerígenas, né, positivas para os receptores hormonais, impeçam que o estrogênio se ligue às células do câncer de mama, né, fazendo com que ele impeça o crescimento e a divisão das células cancerígenas. Essa é um tipo de opção para o tratamento de cânceres que possui um específico marcador cancerígeno, tá? É bem específico isso, então você precisa verificar lá qual que é o marcador da proteína
do câncer para saber se eu posso utilizar essa terapia hormonal, tá? Não é qualquer câncer de mama que eu posso usar essa terapia hormonal, tá? Aí, como resultado disso, as células cancerígenas, elas param de crescer, né? E aí elas podem morrer porque eu acabo tendo essa projeção aí desse espalho progressivo aí dessas células normais. A imunoterapia, então, ela ajuda esse sistema imunológico aí a combater o câncer, como vocês estão vendo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso ajudar aqui a falar para vocês entenderem um pouco mais. Tanto no câncer do sistema imunológico, né, não só desse câncer de mama que vocês estão vendo, nós temos o ataque de outras células imunológicas também interrompidas, tá? Então, quando se usa esse tipo de terapêutica, a célula imune pode destruir outras células, tá? Então, é importante que esse paciente siga corretamente o ciclo medicamentoso e fixe aí o tratamento via equipe médica para que os efeitos colaterais sejam minimizados. Ok? Ok. Oi, Pro, voltei. Oi, Débora. Bom te ouvir. Consulta, hoje é dia de consulta. Eu queria que você dividisse, se você pudesse, se você quisesse, dividir um pouquinho da sua experiência, porque a gente está falando sobre oncogênese hoje, né? Então, eu tava ouvindo, né, porque eu tava com fone de ouvido, só que aí bem na hora eu fui para a sala da ressonância, que eu tô fazendo um preparo de exame também hoje. E esses vídeos é exatamente o meu tratamento. O meu câncer, ele é HER2 positivo, e é exatamente todo esse tratamento que eu tô fazendo. Eu fiz primeiro a mastectomia total, aí com esvaziamento da axila, porque já tinham linfonodos que já tinham sido atingidos, né, por ser células malignas. E depois eu iniciei já com a quimioterapia, aí foi a primeira fase de quimioterapia vermelha, que é essa considerada um pouco mais pesada, digamos assim, né, que foi onde eu fiquei carequinha, caiu todos os cabelos e fiquei muito nauseada, passei muitos dias de cama, até mesmo internações. Foi a primeira fase. Depois veio uma segunda fase da quimioterapia branca, que também foi pesada, assim, apesar do meu oncologista ter falado que seria um pouco mais leve que a vermelha, foi leve no sentido, assim, de ter começado a crescer os cabelos, mas aí já atingiram outras partes do corpo, então já fiquei mais imunodeprimida, fiquei muito mais gripada, o meu emagrecimento foi muito intenso nessa fase, tive problemas intestinais, diarreia, bastante coisas, assim, diferentes dos primeiros sintomas, né? Cada quimioterapia, ela traz realmente um sintoma diferente. E hoje eu passei por toda essa fase da quimioterapia e iniciei a radioterapia em dezembro, terminei ela em janeiro. Depois da radioterapia, comecei a imunoterapia e a terapia hormonal, né, no caso, que é via oral, que é a que eu estou fazendo até hoje. Certo. E ainda faço o acompanhamento, né, com essa quimioterapia que eu faço hoje é a imunoterapia, na verdade, que é para aplicação do Estrogênio. que são os medicamentos para o HER2. Entendi. E como que você está se sentindo agora na questão psicológica, Débora? Olha, na psicológica, assim, eu tenho me sentido bem, porque assim, desde o início eu tratei, por mais que seja difícil quando a gente recebe o diagnóstico, né, eu sempre tratei de uma forma assim, é uma doença, eu tenho que tratar e eu tenho que ser curada, eu não tenho outra opção, ponto. Então eu nunca aceitei receber o diagnóstico de uma maneira que não tivesse o que fazer. Eu tenho o que fazer, vai ser difícil, mas eu tenho o que fazer. Tá. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, a encarar. Por mais que
eu achei que seria um pouco mais fácil, eu vou confessar. Quando eu recebi o diagnóstico, né, eu imaginei, milhões de coisas, por exemplo, não, vai ser só um carocinho, a gente só vai tirar, fazer a cirurgia, depois põe um silicone se ficar torto e tal. Depois a gente vai descobrindo que não, aí vai ter que tirar a mama inteira, então já vai, ele é mais agressivo do que a gente pensa, ele pode ter atingido outras áreas do corpo, então assim, vai aumentando o problema. Tanto que Entendi. hoje eu passo esse leque de tratamento que é justamente por conta da agressividade do tumor, né? Mas eu Tá, continuo encarando da mesma forma, no sentido de que uma hora vai acabar. Eu sei que o tratamento é longo, é difícil, mas uma hora ele vai acabar. ai, E que bom ouvir isso de você. eu penso assim, é difícil, uma hora vai acabar. Então vamos esperar que vai dar certo. E Certo. hoje, assim, o que tem me incomodado bastante é a questão, não sei nem explicar, cognitiva, não sei, está me atrapalhando muito esses, como fala, sintomas tardios. Eu estou sentindo um pouco agora, por exemplo, Tá, perda de memória recente. Eu não entendi. consigo lembrar de algumas coisas de imediato. Então, eu tenho uma certa lentidão, assim, isso eu senti bastante. Entendi. Então você está Mas bem dentro de tudo que a gente falou da aula hoje, né, Dé? totalmente minha essa aula. Totalmente eu. Entendi. Ô, Débora, eu queria dizer que assim, que eu te admiro muito, primeiramente, porque eu não sabia nem quem você era, os professores falavam de você, mas eu não sabia, nunca tive contato contigo, né? E a gente escuta as histórias, mas eu nunca tinha ouvido, nunca tinha participado assim mais próxima, né? E só de ver que você não usa isso como vitimismo, porque você não é uma pessoa que é vítima. Pelo contrário, eu nunca vi você vindo até mim para usar isso como, né, estratégia de, mas é que hoje não, nunca aconteceu. E isso eu já acho uma extrema, assim, ganho para você. E de verdade, eu te parabenizo, porque eu tenho certeza que você vai cumprir com a sua missão de ser enfermeira com êxito, porque só do fato de você querer chegar até aqui sem usar a doença como seu vitimismo já é um grande diferencial. Sabia disso? E outra Obrigada. coisa, não tem que agradecer. Isso é uma coisa que eu admiro muito em ti. E eu queria te dizer assim, continue, cuidado com pensamentos que às vezes a gente não consegue controlar, porque a nossa mente ela é insana, né? A gente não controla. Mas quando isso acontecer, eu estou aqui. Acho que você já viu alguns outros colegas que devem ter sido positivos com você nessa batalha também, né? E acho que família é primordial, né, Débora? Sim, com certeza. Eu sempre tive muito apoio, assim, o pessoal da sala sempre me ajudou muito. E é uma coisa que eu nunca quis, assim. Eu tive, meu oncologista, inclusive, sempre perguntou: você quer se afastar da atividade da escola? Eu falei assim: não, da escola eu tenho que continuar. Ele, mas você não pode ir. Eu não, mas eu tenho que continuar. Se eu perder tudo de uma vez, eu vou enlouquecer. Eu falei assim: é isso que eu não posso fazer. Eu não posso perder tudo de uma vez. Quando eu descobri o câncer, estava num processo de emagrecimento porque eu queria engravidar, né? É o sonho da minha família, o sonho do meu marido, do meu filho, sempre foi ter outro bebê. E a gente não estava conseguindo engravidar já por conta disso. Eu já havia entrado num processo de menopausa que esse tipo de câncer também promove, né? Então, foi muito, assim, impactante você tentar fazer uma coisa e descobrir outra. Entendi. Então mudou tudo. Aí eu falei, nossa, minha vida, eu não posso parar, porque já está mudando todos os planos. Então, se eu desistir da faculdade, vai ser uma coisa assim que vai me afundar. Assim, eu realmente achei que eu fosse entrar em depressão, alguma coisa assim, porque eu tinha que ter alguma continuação na minha vida. Eu sempre fui muito ativa e ter que parar de uma vez. E eu sempre fui muito assim, eu quem fazia pelos outros. Sempre fui acostumada dessa forma.
minha avó tem médico, meu tio tem médico, minha mãe tem médico, minha irmã, meu irmão, meu pai, todo mundo, minha sogra, eu que acompanho. Então, foi o momento de eu parar e ver que agora sou eu que preciso disso. Foi uma das fases difíceis. Entendi. E, Débora, uma última pergunta, se você não se importar. Tem alguém na sua família próximo que teve câncer de mama? Não tenho ninguém e nunca teve nenhum tipo de câncer, na verdade, nem de mama, nem em outras partes do corpo. Eu fiz um estudo genético, né? Eu ainda não passei com a geneticista. Eu tô com os exames, mas eu não entendo nada desses exames, que é tudo todo estranho, né? É aqueles exames fáceis que a gente se atreve a ler e tentar entender, né? Esse exame é diferente. Aí, então, eu não sei o que deu, mas assim, eu acredito que não seja genético, até porque eu passei muito tempo, assim, eu passei uma grande fase da minha vida com obesidade. Eu tive obesidade severa por conta das comorbidades. Eu tive diabetes e pressão alta, triglicérides, hiperglicemia, na verdade, por muito tempo. Então, eu acredito que era mais devido ao meu histórico de vida, assim... Ah, tá. Você era dentro dos 90%, então. Eu acredito. Entendi. Eu conversei com o meu médico, pelo meu histórico familiar, assim, eu acredito muito que seja isso. Hábitos alimentares, esse tipo de coisa. A gente só vê quando acontece mesmo. Tá, entendi. Débora, muito obrigada por dividir isso com a gente, agradeço de coração, viu? E... Professora, posso falar alguma coisa para ela? Pode, Débora? claro, pode. Não, eu só quero aproveitar e parabenizar a Débora, né? Porque, na verdade, ela é uma inspiração para todos nós e um exemplo, né, de superação e de que você começa a repensar sobre a vida e que para de reclamar, né? Porque pelas mínimas coisas, né? Que muitas vezes a gente reclama e que ela é um exemplo de superação para todos nós. E meus parabéns, Débora. Ai, que linda, obrigada. Perfeito, Jeane, obrigada, viu? Linda você. Professora, muito obrigada, gente. Oi? Só a título de curiosidade, foi instaurada uma nova lei, agora em 2018, para as pessoas que fazem a mastectomia, que elas já podem solicitar a recolocação de seio da prótese gratuitamente. Então, não faz muito tempo, foi colocada agora, dia 21/12 de 2018, que foi instaurada essa lei. Então, só a título de curiosidade. Um avanço aí para nós, né? Para as portadoras aí. Que bom, obrigada. Obrigada, viu, Pátia, por dividir com a gente. Bom, inclusive, eu estaria fazendo agora essa reconstrução, porque eu fiz uma reconstrução, na verdade, imediata, com um expansor, né? E esse expansor, depois da radioterapia, ele deu problema. Ele encapsula e dá uma contratura muscular, que é um dos motivos em que eu passo pelo médico da dor. Eu tenho dor crônica agora, na cirurgia, no local da cirurgia. Tá. E daí agora eu teria que esperar a pandemia passar para poder fazer essa cirurgia. Para remoção, né? Os motivos, tá vendo como tudo tem um lado bom? Eu vou ganhar 2 peitinhos novos. Ai, Débora, você é uma positivista linda. Ai, que bom, gente. Eu gostei desse dia, dessa finalização dessa aula. Aliás, gostei muito de conhecer vocês como um todo. Apesar da manhã a gente ainda estar junto, mas hoje foi um dia especial dessa aula, de verdade. Assim, apesar do tema ser um pouco mais pesado, mas eu acho que ele terminou da forma mais leve que poderia ter terminado. Obrigada por tudo, de verdade. Obrigada, Débora. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Cíntia está em 2 lugares ao mesmo tempo, tem 2 Cíntia na tela. Dani, Daiane, Débora, Diogo, Fernanda, Giane, Jennifer, Josi, Natália, Paty, Priscila, Suelen, Vivi. Obrigada a cada um que está aqui, viu? Vocês são especiais para mim. A gente se vê amanhã no nosso último dia de tópicos e até mais, gente. Bom descanso para vocês. Tá sendo muito boa a sua aula, não tenha dúvida.
Ah, A obrigada. sua aula e a aula da professora Beth tá show de bola. Poxa, muito obrigada. Fico muito feliz de ouvir. Você não sabe o quanto. Verdade, Pro. Muito bom mesmo. De verdade. E Débora, você é demais, meu. Você é um exemplo para todos nós, pode ter certeza. Lindos vocês. Melhoraram o meu dia, vocês nem sabem o quanto. Gente, obrigada Tamo por... junto, Pro. Tô acordado, viu? Ah, que bom. Diogo, depois você vai lá no YouTube ver. Vai lá ver no YouTube. A Pro falando, Diogo, precisa de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vai lá, Diogo, no YouTube, tá lá. Isso mesmo. A Pro tira minhas dúvidas, ela sai dormindo pra você ver. De vez em quando eu aprendo por osmose, Pro, mas a maioria das aulas eu tô acordado. Ai, meu Deus, vocês são sensacionais. Gente, obrigada. Beijo, fiquem bem. Se cuidem. Beijo, Pro. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Pro. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Pro. Até amanhã. Até amanhã. Cíntia, Jane, posso desligar? Pro, deixa eu fazer uma observação. Sim. Não sei se é possível. Eu estou ainda terminando o trabalho, eu não sei se eu vou conseguir entregar ele até amanhã. Será que poderia ter um prazo maior para essa entrega? Ixi, não tem, Jane. Amanhã, na verdade, a entrega é hoje, né? É que ela veio no grupo, eu acho que seria até o dia 5, né? Ou eu me enganei? Não, é até hoje. Eu precisaria finalizar algumas coisas, mudar algumas coisas, e aí eu queria saber se seria possível. Não, é até hoje, Jane. Ai, professora. Tá, eu vou ver o que eu consigo fazer. Tá bom? Consigo melhorar ele. Tá bom. Tenta se organizar para mandar aí até de noite, tá bom? Tá bom, então. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau, tchau. Pode finalizar, tá? Tá bom, obrigada.